Queridos amigos, queridas amigas, um ótimo e abençoado dia, hoje 26 de janeiro, e estamos novamente reunidos. Ontem fizemos o nosso grupo Cíntia ao vivo, pelo fato de não termos podido gravar e publicar os vídeos, mas hoje já estamos aqui novamente. Agradeço demais a sua sintonia, o seu carinho, a sua delicadeza por compartilhar, por comentar, por deixar o seu like, por enviar esses nossos conteúdos a outras pessoas, publicando em suas redes sociais, comentando com os seus sobre esse trabalho tão simples, mas que tem por objetivo a evangelização. Muito obrigado mesmo, de coração, por toda essa delicadeza para conosco. Nesse dia 26, celebramos os dois colaboradores de Paulo, Timóteo e Tito. Os dois deixaram também cartas que no Novo Testamento são chamadas de cartas pastorais. Lembramos que, além deles, de Timóteo e de Tito, temos as cartas de Pedro, as cartas de João, nós temos o bilhetinho de Judas, nós temos o bilhetinho de Filemon, nós temos a carta aos Hebreus. Esse é o Novo Testamento, juntamente com o Apocalipse, os Atos dos Apóstolos e os Evangelhos como tal. Esse é o Novo Testamento. E nesse dia que celebramos esses colaboradores de Paulo, esses que foram escolhidos por Paulo para ser uma presença que forma comunidades, nós queremos rezar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Lucas 10, 1 a 9. Eu deixo aqui na descrição do nosso vídeo. Depois você pega a sua Bíblia, você também lê esse texto tão importante e tão bonito. Esse texto narra a escolha por Jesus de outros 72. Essa palavra outros é muito bonito porque ela não é só aquele outro. Ele já escolheu 12, agora escolhe 72. 12 para lembrar as 12 tribos, para lembrar o povo de Israel, e os 72 para lembrar a universalidade, a totalidade das nações. O mundo inteiro, todas as pessoas são chamadas, são escolhidas, são convidadas para o serviço do Evangelho. Agora não é apenas um grupo fechado, mas sim é um grupo amplo. E esses outros 72 são chamados, são escolhidos, são enviados 2 a 2, para lembrar que o serviço do Evangelho não fazemos sozinhos, não nos bastamos. Precisamos sempre de colaboradores, de colaboradoras, precisamos sempre de parcerias. Não se faz o serviço do Evangelho como dono da verdade. Nós servimos a verdade, mas precisamos de outras pessoas que nos ajudem. Nesse caminho tão bonito de escolha de novos colaboradores, porque Jesus, e de modo muito especial a comunidade de Lucas, percebe a necessidade de ter outras pessoas, porque, como ele diz, a messe é grande, o trabalho, a tarefa é enorme e urgente. E só aquele pequeno grupo não seria suficiente. E outra ainda, quem se encontra com Jesus, quem ouve o seu chamado, como nós escutamos o chamado dos discípulos, dos apóstolos, quem escuta esse chamado, sente a força do ressuscitado, não consegue mais ficar calado, não consegue mais ficar parado,
Não é que está agitado, perturbado, caiu num ativismo, numa rotina, fazer por fazer. Não. Se encantou tanto com Jesus que quer que os outros também participem desta alegria. Ele diz: peçam para o dono da messe que envie, porque o trabalho é bastante. O trabalho é bastante. Desde o começo sempre foi maior do que o número dos chamados e dos escolhidos. Por isso precisamos continuar rezando, não só por santos sacerdotes, por religiosos e religiosas santos, mas também por cristãos e cristãs que sejam santos, não santos de imagem, mas santos porque vivem intensamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessas recomendações, com o chamado dos 12, agora o chamado dos outros 72, ele deixa recomendações que valem para todos os tempos. Vale para aqueles que não têm nome, são 72. Não são também um número, representam a totalidade. Essas recomendações para eles e para nós, para mim e para você, para nós. Essas recomendações que estão lá no capítulo 10, versículos de 1 a 9, elas são um convite a, além de nos sentirmos escolhidos e não fazermos nada sozinhos, e não sermos autossuficientes, insubstituíveis, tem pessoas, infelizmente, não sei, por aí, por esse mundão afora, tomara que bem longe de nós, que se acham insubstituíveis. E ainda tem aquela máxima: ninguém quer. Eu convido, mas ninguém quer. Ninguém quer, ou será que não querem fazer daquele jeito que nós já fazemos e que às vezes nem é tão certo? Fico com essa dúvida, com esse pensamento, né? Então, junto com essas duas, ele coloca outras recomendações. A primeira delas é que ele está nos enviando em meio a lobos, mas nós somos como cordeiros. Se lembram desses outros dias? João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus. Agora ele nos envia como cordeiros, muito parecidos com ele. Cordeiros em meio a lobos. E esses lobos têm nomes muitíssimos diferentes. Para uns é a rejeição, para outros é a perseguição, para outros é a calúnia, para outros é a falta de paz, para outros é a tribulação. Esses lobos têm muitas faces. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por causa disso é que não dá para levar bolsa, não dá para levar sacola, não dá para levar sandália. Não é para nós sair daí por aí desprevenidos. Mas se estamos numa realidade diferente, pesada, de perseguição, como é que vamos andar com as mãos cheias? Como é que vamos andar com um monte de peso? A sandália às vezes meia frouxa no pé. Como é que nós vamos correr dos lobos? Como é que nós vamos caminhar bastante? Vai fazer calo no pé. Então, por isso, nós precisamos ser desprendidos, leves, ter as mãos livres para poder ajudar quem está caído pelo meio da estrada, quem precisa da nossa mão estendida. Essa é a tarefa dos evangelizadores. Não é tanto falar. Vocês já me escutaram, mas eu não canso de repetir. Falar é fácil. Pegar aqui o celular, gravar, isso que eu estou fazendo é fácil. O detalhe e o desafiador é a vivência disso tudo. Eu estou aqui falando, não porque eu já vivo tudo isso, mas porque com a força que vocês me dão, com a união que nós temos, com a comunhão que nós vivemos, isso se torna possível. Possível para mim, possível para você, possível para os discípulos de Jesus. E junto com essas recomendações, ainda ele, depois de exigir o desprendimento de nós, a leveza, nós precisamos
focar no essencial. Por isso que ele diz, não fiquem cumprimentando todo mundo por aí. Até porque na época do evangelista, já os discípulos do caminho tinham um jeito próprio de se cumprimentar. E ao se cumprimentar, iam ser reconhecidos. E ao serem reconhecidos, iam ser massacrados. Então não é para a gente ser mal educado, passar por aí. Tem gente que passa por nós e às vezes ali vidrado no celular, nem olha. Tem outros que passam, viram o rosto. Nós não somos mal educados. O bom dia e a delicadeza não faz mal para ninguém. Mas não é nisso que Jesus está falando. Ele está dizendo, foquem no essencial. E o essencial é o anúncio do reino de Deus, que está bem próximo de nós, está no meio de nós, porque é Ele. Nós estamos indo com Ele, em nome dEle, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Por fim, meus queridos, dessas recomendações, ele diz que é para nós permanecermos. Não é para nós ficarmos acomodados numa casa, comendo, bebendo, fazendo festa. Não é isso. Permanecer significa perseverar. E comer, receber do que eles nos oferecem, é sermos acolhedores. Essa é uma das características fundamentais da missão. Acolher, fazer-se um com. Não somos nem mais nem menos, estamos com. Que os grandes evangelizadores, Timóteo e Tito, eles nos sejam uma luz ao longo desse novo dia. Quem sabe pudéssemos ler a carta de Tito e a carta de Timóteo, as duas cartas. É tão assim, tão simples, tão pequenas, mas tão profundas. É um bom serviço para estarmos sintonizados com a palavra de Deus e com o testemunho desses nossos irmãos que nos precederam. Um grande abraço, não tenhamos medo dos lobos, levemos sim aquela certeza que o trabalho é bastante, são poucas as pessoas, mas não podemos nos cansar de convidar a todos. Ótimo dia, Deus te abençoe.